Eu apliquei para várias bolsas de estudo no Brasil e no exterior e para várias universidades. Acabei sendo admitido em 3 universidades, no MIT, na Universidade de Chicago e na Universidade de Berkeley. E ainda consegui uma bolsa do CNPq, foi uma das últimas bolsas a nível de mestrado, que a partir daí o governo brasileiro passou a priorizar a concessão de bolsas de doutorado. E depois eu vou explicar por que isso é um erro. Bom, ao ser admitido nessas 3 universidades, eu fiquei na dúvida, são universidades de excelência, resolvi, durante as minhas férias de trabalho, resolvi fazer uma viagem aos Estados Unidos para poder escolher aonde eu iria estudar. Fiz essa viagem e fiquei encantado com o MIT. Apesar da qualidade da Universidade de Berkeley, apesar da qualidade da Universidade de Chicago, eu realmente me encantei com o Massachusetts Institute of Technology, que funciona na cidade de Cambridge, vizinha cidade de Boston, no norte dos Estados Unidos. E para lá eu fui e fiz, durante 2 anos, na verdade, eu aproveitei para fazer 2 mestrados. Eu fui para fazer um mestrado em Engenharia Civil, acabei completando 2 mestrados, um em Engenharia Civil e outro em Engenharia Mecânica, e quase fiz um terceiro em Administração. Bom, eu fundei a Paiva Prevezan com um capital equivalente da ordem de $1.000 ao retornar dos Estados Unidos, depois de concluído o mestrado no MIT em 1990. Bom, essa empresa, eu queria que ela fosse uma empresa de softwares. Eu achava que softwares o Brasil ainda poderia competir. Naquela época, no Brasil, a gente tinha vivido aquela péssima experiência de reserva do mercado e perdemos o bonde da história para o mundo no desenvolvimento e na criação de hardwares. E como software dependia, na verdade, de desenvolvimento de inteligência, só inteligência o Brasil tem. Então vamos vamos criar uma empresa focada em software. E foi isso que eu fiz, mas com os recursos limitados, inicialmente nós começamos trabalhando com a revenda de produtos de software e hardware de terceiros. Então a Paiva Prevezan vendia softwares da Lotus, da Borland, da Microsoft, da Oracle e vendia hardware da IBM, da Compaq, da HP. Algumas dessas empresas ainda existem até hoje. Mas antes disso, eu queria contar um episódio que foi muito interessante. Ao voltar dos Estados Unidos, eu comprei um computador muito bom lá, na época me custou em torno de $3.500. Era um computador que vinha já com um processador mais avançado, né? Aquele que eu usei lá na história que eu contei na empresa que eu trabalhei aqui em Belo Horizonte. Ele tinha um processador equivalente a 186. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu trouxe um 386. Seria a terceira geração de processadores. Bom, cheguei aqui no Brasil, adquiri uma outra máquina, uma máquina bem mais simples, né, para poder trabalhar, e contratei o meu primeiro estagiário. E durante o dia, eu deixava a máquina mais poderosa, né, um computador 386 à disposição do meu estagiário, e eu ia tentar resolver os problemas burocráticos, né, de abertura e constituição de uma empresa no Brasil. Passou um certo tempo, o estagiário desconfiado, falou assim: Rodrigo, não estou entendendo. Você está deixando eu utilizar o computador melhor e você usa o pior. O que está acontecendo? Eu expliquei para ele: não é isso. Porque essa lição eu aprendi lá nos Estados Unidos. Durante a parte da manhã, eu estou resolvendo essas partes burocráticas. E você está aqui trabalhando, então eu vou te dar a melhor ferramenta para você se desenvolver ao máximo. E foi isso que aconteceu comigo nos Estados Unidos. Ao chegar lá, eu tive acesso ao CREI, que era o computador mais poderoso do mundo. E eu até fiz questão, na época, de escrever um cartão postal para o meu ex-chefe, falando assim: olha, eu estou aqui do meu quarto, acessando o computador mais poderoso do mundo. Ou seja, aquela mentalidade das chefias brasileiras, a mentalidade antiga de não deixar as pessoas crescer, é totalmente equivocada. Então, a gente sempre tem que dar, isso eu fiz durante toda a minha trajetória na minha empresa, de ofertar aos meus colaboradores, aos meus funcionários, as melhores ferramentas disponíveis para que eles pudessem crescer e aprimorar. É isso que eu vivi lá nos Estados Unidos, é isso que eu aprendi por lá e eu repliquei isso com muito sucesso. Bom, feito isso, em 1994, eu consegui lançar o nosso primeiro produto, o Finance, um software de gestão financeira,
Ele foi lançado durante a FenaSoft, a maior feira de informática que existia na época aqui no Brasil. Era feita em São Paulo. Nós chegamos a ter mais de 1 milhão de visitantes nessa feira. Bom, esse produto foi um produto inovador, o que diz respeito à tecnologia, que foi o primeiro software em ambiente de janelas Windows utilizado à época. Os demais produtos concorrentes todos usavam caracteres, era no chamado MS-DOS. Então era uma interface antiga, ultrapassada, e nós inovamos lançando o primeiro software de gestão financeira no ambiente de Windows. Aquilo deu uma repercussão muito grande e fomos evoluindo esse nosso produto. Quando chegou em 96, o Banco Bradesco lançou o primeiro sistema de internet banking e logo em seguida o Finance foi compatibilizado, ou seja, a gente pegava o extrato automaticamente do banco. Foi uma inovação muito bacana e nos levou a ter um grande prestígio no mercado de sistemas.